Nós vamos tratar então deste assunto. Ubatuba, litoral norte de São Paulo, registrou 2 casos de pessoas feridas por tubarão em menos de um mês, segundo análises preliminares de pesquisadores da área. A prefeitura, por enquanto, ainda não confirma que se trata de tubarão. Diz que encomendou laudos técnicos e aguarda os resultados. Vamos entender então mais sobre esse assunto conversando com quem é gabaritado, né? Com um oceanógrafo que conversa com a gente agora, ele que é presidente do Instituto Argonauta de Ubatuba. Hugo Galo, que bom poder conversar com você, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Bom dia. Bom dia, Elisa, Rafael e Luciana. Eu chamo o Hugo de meu professor marinho, porque é ele que me ajuda a compreender tudo sobre baleias, leões, lobos e todos os seres que estão debaixo d'água. Bom, Hugo, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: algo está fora do habitual? É comum que esse tipo de caso ocorra, que haja o ataque de um tubarão a um ser humano aqui no Brasil, ou a gente está vendo algum avanço, alguma diferença? Olha, Elisa, a gente tem um histórico aqui de Ubatuba de 30 anos sem esse tipo de ocorrência, né? Eu estou aqui já na região há 32 anos. Entretanto, se você olhar estatisticamente no estado de São Paulo, nesse período já houveram cerca de 11 ataques, né? E estatisticamente é baixíssima a probabilidade ainda, diferente do Nordeste, por exemplo, de Recife, de acontecerem acidentes. Se você analisar, esses 2 acidentes aconteceram justamente no feriado, né, onde tinha muita gente dentro da água. Foi o feriado de Finados e o feriado de 15 de novembro. Então, a gente tem, obviamente, que observar, manter uma vigilância, mas não é para gerar pânico, até porque a probabilidade é muito baixa disso se repetir. Agora, Hugo, isso pode significar alguma mudança de comportamento desses animais por alguma razão que a gente ainda desconhece, ou por enquanto a gente atribui isso a uma coincidência infeliz? Colombo, a gente trabalha na ciência assim, com o que a gente chama de fenômenos e padrões, né? Por enquanto é só um fenômeno, é uma coisa pontual e que a gente tem que observar. Se isso se tornar um padrão, se novos casos ocorrerem, aí realmente a gente vai ter que estabelecer o porquê isso está acontecendo, né? A gente teve no mês de outubro houve uma mudança aqui no clima nesses 2 meses. A gente teve muitas chuvas em outubro, de 30 dias choveram 23. Mas, ao mesmo tempo, se eu comparar os dados do Aquário de Ubatuba, que eu sou diretor, e em termos de público, nos 15 primeiros dias de novembro, em comparação a 2019, o mesmo período, que foi antes da pandemia, a gente está tendo um aumento de 40% de visitantes na região. Então, era muita gente também dentro da água, numa época em que os tubarões, que sempre ocorreram aqui, né, estão mais próximos da costa. Normalmente, algumas espécies estão mais próximas da costa. Então, pode ser que tenha sido uma conjunção de fatores, turbidez da água por causa das chuvas, associada a uma disponibilidade de alimento e a presença de muita gente com os tubarões, né? Tanto que o pesquisador Otto Bismarck, da Unesp de São Vicente, que é quem fez o laudo técnico dos 2 casos, ele diagnosticou que não foi o mesmo animal, foram animais de tamanhos e espécies diferentes, né? Hugo, bom dia. Eu queria aumentar um pouquinho esse tempo de análise nosso, pensar inclusive mais para o futuro e entender, porque a gente fala muito da mudança climática e aumento da temperatura dos oceanos. A gente tem perspectiva de mudança macro agora, a gente tem percebido no passado essa mudança e tem perspectiva de mudança macro para esses animais, para os costumes, não só dos tubarões, mas a gente pode falar de outras espécies marinhas? Olha, Luciana, não há dúvida que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Inclusive, a CNN entrevistou um oceanógrafo do Rio de Janeiro, David Z, né, acho que da Estadual do Rio de Janeiro, que deu a possibilidade desses casos estarem relacionados às mudanças climáticas. O que a gente, de fato, percebe aqui na região já é uma mudança no comportamento, por exemplo, das baleias, que de 5 anos para cá estão ficando mais próximas. Existe, sim, uma diferença de temperatura na costa de São Paulo
que de um fenômeno de 5, 6 anos atrás se tornou um padrão. Então, a gente tem um aquecimento que tem gerado essas grandes chuvas. Então, não dá para afirmar que não está associado. Eu acho que o aquecimento global, ele mexe com os oceanos, vai mexer com as correntes, com as temperaturas e com as espécies que habitam os mares, né? A gente ainda não tem noção clara dos efeitos, porque realmente tudo está, de certa forma, começando a nos atropelando, né? Mas, por enquanto, né, essa é a opinião tanto do Otto Bismarck, que é um especialista mesmo em tubarões, quanto a minha, é de que a gente ainda tem uma coisa pontual e que tem que ser observada. Não é um caso como o de Recife, por exemplo, né, que a gente tem que acender um alerta vermelho em Boa Viagem, porque as ocorrências são contínuas. Hugo Galo, eu quero lhe fazer uma pergunta, ainda mais você que me ensinou coisas do tipo que orca não é baleia, que orca na verdade faz parte da espécie dos golfinhos. Eu quero desmistificar uma questão contigo. As pessoas têm medo assim, nossa, o tubarão gosta de morder seres humanos, o tubarão gosta de carne humana, na verdade ele quer comer. A gente faz parte da cadeia alimentar deles para a gente poder compreender, porque um dia, quando eu vi isso me surpreendeu, que na verdade o tubarão não procura comer a carne humana, ele morde e pensa, opa, para lá, mordi alguma coisa errada aqui. Você pode explicar isso para a gente, por favor? Não cospe, né? É, e não manda de volta, né? Olha, na verdade os tubarões estão aqui no planeta desde a época dos dinossauros, há cerca de 450 milhões de anos, né? E são as mais perfeitas produções da natureza em termos de predadores. O homem apareceu aqui há 400 mil anos e convive com os tubarões desde então. Obviamente, ser humano não faz parte da dieta do tubarão. O tubarão está atrás do peixe, da presa dele, né? que é o hábito alimentar dele. O que aconteceu, por exemplo, com o francês? Ele estava nadando num dia de água turva, numa praia até relativamente calma. Ele percebeu um cardume de Paraty saltando ao lado dele e, de repente, ele recebeu a mordida. O que foi essa mordida? O tubarão, em dias de água turva, por exemplo, existem mais chances de ataques, porque tanto a pessoa não vê o tubarão como o tubarão não vê a pessoa. Um tubarão pode chegar de 2 a 3 metros. Com a água turva, ele vai ser atraído por outros fatores, como barulho, como olfato. Então ele chegou perto e acabou vendo a perna, que parecia para ele alguma coisa como um peixe maior, e mordeu. E tanto mordeu e largou, né? A pessoa puxou a perna, isso causou um pouco uma extensão do ferimento. Felizmente, esses dois casos têm essa semelhança, né? Não houve remoção de tecido. A senhora de 79 anos ela foi atacada por um animal maior, mas mesmo assim ela se passa bem, não perdeu nenhuma parte da perna, porque justamente o animal deu ali aquela mordida e soltou, porque não era exatamente o que ele estava procurando. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o Hugo Galo, oceanógrafo, presidente do Instituto Argonauta. Hugo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conhecê-lo e até uma próxima, hein? Muito obrigado, Rafael, Luciana e Elisa.